para quem viu os meus stories, eu falei que eu ia comentar, que eu ia dar o meu depoimento sobre o dia 18 de maio, que para quem não sabe o que é o dia 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O que eu percebi foi que é um assunto que ainda é muito... é um tabu muito grande. Pelo seguinte, eu tava passando lá minha timeline no Instagram e tudo mais, e eu não vi, gente, ninguém falar a respeito. Aí, 2 dias depois, eu, por coincidência, tava passando stories de uma amiga e eu vi que tinha lá uma publicação do Luciano Huck falando a respeito. Beleza. Mas, em resto, ninguém toca no assunto. Tipo, claro que as outras questões são importantes e tudo mais. Eu sou o tipo de pessoa que eu milito super em cima das outras questões também. De tipo, nossa, violência contra a mulher. Nossa, é o dia de... Agora que teve recentemente, qual foi? Contra a morte de homossexuais e tudo mais. Gente, eu super milito em cima dessas questões também. Só que o fato de crianças e adolescentes estarem sendo abusados e aliciados diariamente também é uma questão a ser discutida, né? As pessoas sempre estão ali em cima de tudo isso e, tipo, ninguém tá focando de verdade no futuro do nosso país, que são as crianças, que são os adolescentes, que são... Todo mundo posta no mês de setembro, lá aquela questão falando sobre suicídio, depressão e todas aquelas questões psicológicas, mas ninguém se toca que essas questões aqui que a gente poderia estar ajudando a evitar, muitas vezes também é um motivo de uma grande quantidade de pessoas desenvolver esse tipo de coisa, né? De desenvolver ansiedade, desenvolver depressão e ter vários problemas futuros na vida adulta e etc. Bom, o dia 18 de maio, ele se tornou Dia Nacional decorrente a uma situação que aconteceu com uma menina, uma menina de 8 anos, em 1973. Ela foi sequestrada, abusada e morta. E, por incrível que pareça, esse absurdo gigantesco que aconteceu, os culpados até hoje não foram punidos disso. Assim, o mais impressionante de tudo. E esse não é um caso isolado. Ah, aconteceu, tudo bem, essa barbaridade, o país inteiro ficou chocado. Os agressores não foram punidos, mas não é um caso isolado. É algo que está presente na nossa realidade até hoje e a gente simplesmente fecha os olhos e finge que não acontece. E, gente, só a pesquisa mais recente, né, de acordo com o que eu pesquisei aqui, que eu encontrei foi no ano de 2018. E em 2018 tiveram 76 mil casos. Isso os registrados, que é só a ponta do iceberg de tudo isso. Só os casos registrados, fora os que, né, a gente simplesmente naturaliza e finge que não vê, finge que não acontece, né? E, gente, é muito maior do que isso. Não são só 76 mil casos, e esse número já é muito espantoso, muito espantoso. A gente precisa urgentemente falar sobre isso. Esse assunto tem que parar de ser um tabu, a gente tem que conscientizar a sociedade sobre esse problema muito grande que está acontecendo, sobre esses números altíssimos que existem. Tipo assim, a gente precisa acabar com esse pacto de silêncio que a gente criou. Simplesmente todos criaram um pacto de silêncio sobre esse assunto, porque normalmente tudo que fala sobre sexo, tudo que fala sobre sexologia é sempre um tabu, né? A questão dos gays, por exemplo, por muito tempo foi, nossa, um tabu muito grande, as pessoas não conseguiam falar a respeito. Tudo que fala sobre isso é um tabu muito grande, mas a gente tem que quebrar até para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles possam entender
que é um problema, que eles possam de alguma forma se defender disso, que eles possam se prevenir disso, entendeu? A gente tem que conscientizar as crianças e fazer com que elas entendam que você pode sim dizer não e que em muitas situações o seu não é um mecanismo de defesa, sabe? E que a gente tem que ensinar que às vezes um toque não é carinhoso. E os pais precisam falar sobre esse assunto com os filhos, como os meus pais falavam comigo desde que eu era desse tamanho. Sempre falaram sobre isso comigo. A gente tem que falar desse assunto de uma forma que as crianças e os adolescentes eles possam se prevenir desse tipo de situação. Muitas vezes os pais acham que falar de sexo com os filhos é, nossa, comentar sobre o comprimento do pênis, onde ele entra em tal lugar da vagina e que assim gera uma criança. Não, gente, isso não é falar sobre sexo. A forma que meus pais começaram a falar sobre sexualidade comigo foi da seguinte forma. Eles deixaram claro que no dia na escola que tinha lá aquela prova de farda, né? A gente encomenda a farda bonitinho e aí chega lá, chamam na diretoria para ver se o tamanho da farda tá de acordo. Aí o que é que eles faziam? Tinha uma conversa comigo e falava, olha, é o seguinte, quando chamarem você lá, presta atenção se vai ter alguém dentro da sala com você, a forma que tá te olhando, se vai pedir para tirar sua calcinha, sabe? Coisas como essa. Tá sempre atenta, não. Fica tranquila, não tenha medo. Vista a roupa direitinho. Mas se pedirem para tirar sua calcinha, não deixe. Se insistirem mesmo assim, fale que você vai contar para os seus pais. Sabe? Coisas como essa. Começar a abordar sobre sexualidade e fazer a criança entender que não são todos que podem tocar no corpo e que, na verdade, a dona do meu corpo sou eu. Já colocar isso na cabeça da criança desde pequena é essencial, sabe? Coisas como, por exemplo, você tá sozinha em um ambiente com outra pessoa. E, assim, são coisas que meus pais sempre souberam conversar comigo. Eu acho que é essencial na vida de uma criança. Aí eu tava vendo na pesquisa, os repórteres perguntando assim, quando que você começou a falar sobre sexo com seu filho? Aí a mulher falou, não, meu filho tem 17 anos, eu falei recentemente. Aí o repórter perguntou, tá, e o que foi que o seu filho disse? Aí ela falou que o menino disse assim, mãe, você não acha que você deveria começar a falar sobre isso comigo quando eu tinha 12? Realmente, né, cara, 17 anos você quer falar sobre sexo com seu filho, você não acha que já é muito tarde? E o que eu vi é que a maioria das pessoas acham que falar sobre sexualidade é só se tratar de preservativos e prevenir uma gravidez indesejada, estragar futuro e etc, etc. Não é só aí. Não é só DST, não é só isso. Tem toda uma questão. Nossa, gente, um cidadão aqui atrapalhando meu vídeo. Enfim, voltei, nem lembro direito onde foi que eu parei, porque um bendito aqui, né, atrapalhou o meu vídeo, mas eu acho que eu tava falando de que... falar sobre sexualidade não se trata exclusivamente de DST, gravidez e é isto. E, bom, também uma coisa assim que nas pesquisas estavam falando muito, que na verdade é óbvio isso, que esse tipo de abuso normalmente vem das pessoas mais próximas, vem de um amigo, da família, vem de um tio, vem do pai, vem da mãe. E, cara, o que eu mais estou espantada é que a maioria não, mas tipo, uma grande quantidade de mães que quando a criança realmente decide falar a respeito do que houve com ela simplesmente monta aquele sentimento de mulher dona da casa e se sente como se tivesse sido traída pela própria filha e vê como se fosse, sabe, tenta... Como é que eu explico isso? Ela vê aquilo como se, na verdade, a criança estivesse errada, como se a criança que fosse a escrota e que estava ali e que estava dando em cima
do cara. Principalmente quando esses casos são mais comuns quando se tratam, por exemplo, de um padrasto, né? Um namorado da mãe e tudo mais. E eu não vou nem entrar naqueles casos que a mãe concorda com o que está acontecendo, simplesmente fecha os olhos, finge que não vê, porque, sei lá, por medo do homem abandonar a casa. E que se você parar para ver, por maior o absurdo que seja, de certa forma, ela também é uma vítima que está vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, e que é completamente codependente do seu parceiro, né? A ponto de abrir mão da sua filha, né? Do seu filho, abrir mão da sanidade mental da sua criança. E uma coisa também que eu vi aqui é... Cadê? Gente, deixa eu achar aqui onde eu coloquei. Sim, aqui. De acordo com a pedagoga Caroline Arcari, ela diz que a maioria das crianças que sofrem esse tipo de violência ou que são aliciadas nesse sentido são crianças negras. E o que é que a gente percebe sobre isso? Apesar de ser um problema que afeta todas as classes sociais, todos os meios, todos os lugares, todos os países, é uma violência assim completamente, né, com um campo de extensão assim muito grande. A gente sempre sabe que é muito mais presente nas periferias e, consequentemente, pelas aquelas questões que a gente já sabe, as periferias, elas têm... Os moradores, em grande maioria, são negros. E, obviamente, quem vai estar mais propício de sofrer esse tipo de violência são crianças e adolescentes negros. E, nossa, é toda uma problemática que um problema aqui, secular, gera outro e vai gerando outro. E a gente não percebe. E algo assim que a gente tem que dar mais ainda importância para esse tipo de acontecimento, para esse fato. A sociedade tem que falar mais sobre isso, porque grande parte das pessoas é maior a porcentagem das pessoas que sofrem isso e acabam cometendo o mesmo erro depois do que as pessoas que simplesmente ou ficam depressivas e superam. É muito maior a porcentagem de pessoas que vão lá e cometem novamente aquilo. Então, é mais um motivo para que a gente tente mudar essa realidade. Estava vendo a psicóloga falando que muitos homens que batiam em suas mulheres e obrigavam suas mulheres a ter relações sexuais contra a sua vontade já foram abusados sexualmente na infância. Então, se a gente quer combater a violência contra a mulher, claro que muitos são só babacas, são só, né, caras ridículos do nosso convívio, né? São só monstros. Mas, sim, existem esses que a gente pode conseguir salvar tentando impedir isso. Principalmente tentando conscientizar e colocar na cabeça dos caminhoneiros que as crianças, as meninas de menores que estão na estrada vendendo o seu corpo em troca de um prato de comida, se ele aceitar essa oferta, ele não tá ajudando. Gente, não tá ajudando. O cara simplesmente fala, tá, mas eu tô dando a ela o que comer. Tá, amigo, mas em troca, você tá fazendo ela perder a infância, fazendo ela perder, sei lá, uma vida e ter vários traumas, e sem falar no que o corpo físico em si sofre, que gera dores crônicas, né? É uma pessoa que está mais propícia a ter dores absurdas durante uma menstruação, é uma pessoa que está mais propícia a ter uma gravidez de risco e dores completamente, assim, absurdas durante a gravidez, independente do parto. Pessoas que têm um sangramento completamente fora do ciclo. Tudo isso, o abuso, o sexo antes da hora, acarreta vários problemas que a gente precisa tentar mudar isso. E apesar de que só 10% dos casos que são meninos,
não significa que eles não existem. A gente tem que dar atenção para esses também. Até porque dos que se tornam agressores e violentadores futuramente, a maioria desses que se tornam são os homens. Porque tem toda aquela questão de que a gente coloca na cabeça do homem, do menino, desde criança, da seguinte forma: não, o menino que ele é o caçador e a menina é a caça. Então, quando ele se vê naquela posição de sendo caçado, sendo violentado, quando criança, é mais do que provável que quando ele cresça, ele queira mudar aquela realidade, aquele trauma, ele quer se mostrar, quer estar no controle, pelo menos naquele momento da vida dele, ele quer estar no controle da situação. Então a gente tem que dar atenção para esses também, mostrar e fazer com que os meninos e os homens se sintam confortáveis para falar sobre esse problema. E que eles entendam que sim, eles são uma vítima e que não existe essa história de caça e caçador e que, na verdade, todos sofrem com essa, todos que passaram por isso sofrem com essa questão e que se ele não conversar sobre isso, apenas somatizar essa situação, ele vai ser causador de mais dor daquilo que ele mesmo sofreu. Então a gente tem que se mostrar também aberto a conversar sobre o assunto. E adiantando aqui o assunto, né? Como eu falei, nós não podemos naturalizar essa situação, como muitas vezes a gente pode ver na beira da estrada meninas que nitidamente são menores de idade, e a gente fala, não, ela tá naquela situação ali, porque, né, não, gente, não, tem que denunciar aquilo. Não pode naturalizar e apenas lamentar, ou então se aproveitar de quem está naquela situação, não é? E, por fim, para vocês terem noção da gravidade da coisa, o nosso país, o Brasil, ele está em segundo lugar no ranking mundial de casos de crianças que são abusadas e aliciadas sexualmente. Então, assim, gente, no mundo a gente está em segundo lugar. Então, é um absurdo. Resumindo, eu gostaria de pedir a vocês que, por favor, entregue esse vídeo para mais pessoas, para que elas pensem no assunto, para pais e mães, para que conversem com suas crianças sobre isso, mostrem que as crianças têm que estar atentas, que não pode ser seduzida porque ciclano diz que vai dar um doce, beltrano diz que vai dar uma pipoca, ou que não, tira a calcinha aí, que tá tudo bem, e um toque aqui, não, é amizade, é carinho. Ensinar para o seu filho que esse tipo de coisa não pode acontecer. Não pode acontecer. Então, por favor, falem mais sobre isso. Caso você conheça alguém que já passou por essa situação, diz que sim, para denuncie, que está passando por isso, denuncie. Isso, se você já passou por isso, converse com alguém sobre isso. E eu estou aberta a conversar sobre isso, quem quiser chegar até mim para falar a respeito. Ou então, mesmo que já tenha algum tempo, denuncie a situação, porque ainda tem jeito, ainda dá para fazer justiça.